Olá, começando agora o programa Fato e Ação pela TV, canal Cerrado de Notícias CCN e também pela Rádio Laser FM. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado José Nelto, deputado federal José Nelto, que vai falar para nós de tudo sobre o seu mandato de deputado. Deputado, prazer receber o senhor aqui. Divino, o prazer é meu poder falar aqui na Rádio Laser e no canal CCN. É um prazer enorme ter também ao nosso lado aqui na mesa o professor Gomes. Mas o prazer mesmo é a gente ter o povo, a opinião pública, o ouvinte que sabe da credibilidade que tem o seu programa. Então nós estamos aqui para um papo legal, papo aberto, um papo reto, falando a verdade. Agora, eu gostaria de dizer a você, Divino, que você não preparou para mim nenhuma pergunta, e se você tem alguma oportunidade, alguma dúvida, ou você tem algum momento da vida pública que você queira me perguntar, da minha trajetória, você pode perguntar à vontade, porque você conhece a minha trajetória política. Eu já fui vereador em Goiânia por 3 mandatos, fui presidente da Câmara de Goiânia, deputado estadual por 5 mandatos, secretário de Estado, e estou agora no meu 2º mandato de deputado federal. Deputado, muitas perguntas aqui hoje. Preparamos muitas perguntas para o senhor, tanto eu quanto o meu companheiro, professor Gomes também. Mas vamos começar da vinda do senhor a Catalão constantemente, essas visitas que o senhor faz a Catalão praticamente todas as semanas. Sabemos que o senhor mora em Goiânia, o senhor é mineiro, mora em Goiânia desde criança e sempre em Catalão. Qual o motivo? Divino, eu tenho uma história na política de Goiás. E quando eu fui procurado pelo prefeito Adib Elias, pelo Velomar Rios, para ser o candidato a deputado federal, para representar Catalão no Congresso Nacional Brasileiro, eu aceitei o desafio. Tive uma eleição muito dura. Eu tive quase 4.000 votos na primeira eleição minha. Na segunda, eu já passei para quase 10.000 votos. E tinha um desafio. Sempre vinha um deputado federal, ficava apenas um mandato. Na outra eleição, já era outro candidato. E aqui eu vou citar exemplo. Aqui. Começou com o Bittencourt, depois foi Daniel Vilela. Antes do Daniel Vilela, foi o Tiago Peixoto. E Catalão é uma cidade bairrista, uma cidade que tem no peito o seu orgulho e quer um representante à altura da cidade. Eu falei para o Adib: Adib, eu não vou lhe envergonhar na política nacional. Você pode ter a consciência, e você, o Velomar, e quem acreditou no meu mandato, eu estarei fazendo um dos melhores mandatos da minha vida. Fiz um mandato de deputado federal, fui eleito com 62.000 votos, reeleito com 105.000 votos. Por quê? Porque nós trabalhamos. E Catalão, eu tenho uma amizade muito grande, você sabe disso, com a população, e transformei o meu mandato no verdadeiro mandato popular, conversando direto com a população. E quando eu chego na cidade, eu sinto como se eu estivesse na minha casa em Goiânia. E depois de 4 anos que eu representei Catalão, fui reeleito, eu tomei uma decisão política de trazer o meu título de eleitor para Catalão. Então, hoje, além de ser um cidadão catalano, por força de uma lei aprovada pela Câmara, eu sou catalano de coração, trouxe o meu título de eleitor, votei
para escolher o prefeito Velomar, votei para vereador e assumi mais compromissos de continuar ajudando Catalão no cenário nacional e também no estado também, porque além de ser deputado federal, eu moro em Goiás e tenho que ajudar várias pautas do governo do estado de Goiás, sendo que nós temos agora um deputado estadual, que é o Jamil Calife. E a partir desse momento, eu passei a viver em Catalão. Eu visito, você sabe, quase todo o estado de Goiás. Eu sou parlamentar, representante de 55 prefeitos, 80 municípios. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado e atendo o telefone a todo momento. Então, eu faço a política de resultado, a boa política, a política honesta, a política em que o cidadão pode confiar que em Brasília tem um deputado transparente. Eu passei a conviver no dia a dia da vida do nosso povo de Catalão. Eu vou à igreja, eu sou católico, apostólico, romano, eu vou à feira, trago a minha esposa, sempre está me acompanhando em Catalão, visitando os órgãos governamentais, conversando com a sociedade civil organizada de Catalão, participando do dia a dia da vida aqui da cidade dos finais de semana. Até porque no meio de semana eu não tenho como estar presente em Catalão, porque ora eu estou em Brasília, cumprindo o meu papel no Congresso Nacional Brasileiro, e quando eu não estou em Brasília, eu estou visitando o estado de Goiás. Deputado, o senhor vem na feira, o senhor participa da feira, o senhor participa da missa, o senhor vai no comércio local, o senhor participa de festas, de grandes eventos, de eventos pequenos na zona rural, em todas as partes de Catalão. O senhor visita o povo de Catalão, coisa que muitos políticos de Catalão talvez não façam o que o senhor faz. Eu queria saber do senhor, mesmo fora de época de eleição, o senhor faz isso. Por que o senhor faz isso? O senhor faz isso porque o senhor gosta de Catalão, da cidade de Catalão, o senhor gosta do povo, ou porque o senhor faz isso pensando já no voto, no dia da eleição? Olha, quando eu termino a eleição, eu começo a trabalhar no outro dia. Por quê? Porque o político que cruza os braços, o político que não tem compromisso com a sociedade, ele fica apenas um mandato. Ou ele volta no período das eleições. Aí são chamados os políticos Copa do Mundo. Eu não, eu faço o meu mandato com muita responsabilidade. Eu faço o meu mandato com muita seriedade e com compromissos com a sociedade goiana. E aqui em Catalão, nós temos o prazer de estar presente na vida, no cotidiano da população, conversando com a sociedade. E quando eu vou à feira, alguém pensa, o deputado vai à feira é apenas por demagogia. Não, eu já faço isso há 40 anos, todos os domingos. Eu estou em Goiânia, eu vou à feira fazer compras. E quando eu estou em Catalão também, eu vou à feira para fazer compras, para conversar com as donas de casa. Porque se você quer saber a realidade da economia, o que está acontecendo no estado de Goiás, o sentimento do povo, o que está acontecendo no Brasil, você conversa na feira com os feirantes, com as donas de casas, você conversa no salão de beleza, no barbeiro, você conversa também com o taxista, com o Uber, porque esse povo está sempre ouvindo o povo, conversando com a sociedade. E eu vou à feira amanhã também, eu estarei na parte da manhã assistindo uma missa com o padre Joel, que é meu amigo, e logo após eu estarei visitando a feira, fazendo também as minhas compras, porque lá em casa também a gente faz
o almoço, a janta, o café da manhã, e a gente, quando compra as frutas, compra o feijão, um feijão que é colhido no momento, e também algumas verduras, é muito bom aquilo que o cidadão produz, é um incentivo ao produtor produzir, vender o seu produto e ganhar dinheiro, e vender também um preço mais barato para o consumidor. Então, a nossa relação com o povo de Catalão é uma relação de amizade, de compromisso, não do político representante. Eu sou o deputado federal representante, o deputado federal que mais trouxe recursos na história de Catalão, e também estou preparado para continuar trazendo muito mais recursos, porque estou no meu segundo mandato, caminhando para disputar as eleições. Hoje eu falei para você, eu tenho o apoio de 55 municípios, o apoio de prefeitos, o apoio de mais 80 municípios no estado de Goiás, e aquilo que você falou, eu ando muito. Por exemplo, ontem eu estava em São Luís do Norte, sexta-feira, lançando lá uma creche. E quando você fala em creche, eu tenho uma creche para inaugurar aqui em Catalão, eu tenho uma escola municipal para inaugurar em Catalão, que eu trouxe quando era prefeito, o prefeito Adíbio Elias. Então nós temos trabalho em todo o estado de Goiás. E à noite eu estava em Uruaçu, fui a uma igreja, a uma festa de São João, uma igreja lá em Uruaçu, juntamente com o Valmir Pedro, que é pré-candidato a deputado estadual, é ex-prefeito de Uruaçu, um dos prefeitos mais bem avaliados do estado de Goiás, correto, honesto e muito preparado. E depois eu fui assistir um show lá dos Cavaleiros de Santana, que eles passam 2 noites numa fazenda, tendo shows, e depois, a semana que vem, acontecerá a festa pecuária, que nós colocamos um show no valor de 300 mil reais, patrocinamos também os Cavaleiros de Santana, porque o povo brasileiro, o povo goiano, gosta muito de cavalgada, é uma cultura, e a gente tem que prestigiar as culturas do nosso povo. E daí, eu cheguei em Goiânia, já era 3 horas da madrugada, 6h30 eu já tinha levantado, fui até o aeroporto de Goiânia, levar minha esposa e a minha neta para uma viagem na Europa, e eu cheguei em Catalão por volta das 11 horas e começamos uma caminhada na Avenida Lamartine. A Avenida Lamartine, eu liberei para o prefeito Adíbio Elias, da Caixa Econômica Federal, do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós liberamos quase 20 milhões de reais para recapeamento de várias ruas aqui da cidade nossa de Catalão. Agora, o que me deixou mais... E uma delas é a doutor Lamartine, deputado. Uma delas, a doutor Lamartine, que você viu a placa lá do convênio da Prefeitura de Catalão, porque o dinheiro ele é do Ministério, do MDR ou do Ministério das Cidades, mas o pagamento via Caixa Econômica Federal. Mas o que me deixou mais feliz, ô Divino, é o carinho que o povo me recebia. Era por todo lugar, no supermercado, no posto de gasolina, na farmácia, no barzinho, lá com o pedreiro, com a esposa dele, pessoas passando na rua. Eu encontrei também um agente prisional de Goiânia que reconheceu o meu trabalho na criação da Polícia Penal, no meu primeiro mandato de deputado federal. Então, é isso que faz com que o político ele possa trabalhar mais ainda, ter o reconhecimento da sociedade. Agora, é muito ruim quando o político não pode sair nas ruas. Aí é ruim demais. Agora, quando você sai assim, né, às ruas, tem muita gente.
Agora, quando você sai às ruas e tem o reconhecimento, quando eu vou à feira de Catalão, dia de domingo, ou tem também a feira ali da prefeitura, né? Me parece que é quarta-feira ou quinta-feira. Terça e sexta. É terça e sexta-feira, né? E aí, fazendo uma caminhada lá, você estava comigo, eu fui abordado 10 vezes. E das 10 vezes, eu fui perguntado lá se eu seria candidato a prefeito de Catalão. Eu falei, por enquanto, não. O candidato nosso, a reeleição, é o Velomar Rios, nós temos o Adib Elias. Agora, se o Velomar Rios não queira ser candidato, daqui a 8 anos ele não pode ser, depois só pode uma reeleição. Se o Adib não quiser ser candidato e o povo de Catalão me convidar para ser o candidato a prefeito de Catalão, eu aceito o desafio e vou dizer para vocês aqui, vou trabalhar, vou lutar muito para melhorar a vida de toda a população nossa de Catalão, na área da saúde, na área da educação, na área da criança e adolescente, na área da infraestrutura, porque Catalão hoje é uma cidade exemplo, é uma cidade modelo para todo o Brasil, na área também das praças de Catalão, dos parques de Catalão. O prefeito Adib Elias hoje é reconhecido em todo o estado de Goiás pela sua gestão. E posso dizer para você, Divino, e para você, professor Homes, que o Adib Elias é disparadamente o melhor candidato a vice-governador. Ele dá tranquilidade para o governador Daniel Vilela. Mas aquilo que eu falei, eu sou um homem comprometido com o meio ambiente, eu sou um político comprometido com a agricultura, com a pecuária, com a infraestrutura, tanto a infraestrutura urbana como a infraestrutura rural. Você precisa de ter um programa de estrada boa, para que o cidadão possa ter ponte à altura, para que ele possa transportar a sua safra, a sua produção. Então, Catalão é uma cidade que cresce muito, nós temos várias mineradoras, temos o nióbio, que é uma luta hoje de todo o povo brasileiro, quando aqui tem essa maior reserva de nióbio, e nós não podemos liberar e aceitar que o nióbio seja levado para o exterior sem realmente que o governo federal, o governo do estado de Goiás, eles possam ter o controle da saída do nióbio aqui da jazida que nós temos em Catalão. Então, eu estou pronto para o embate político. Mas hoje, eu sou pré-candidato a deputado federal, eu estou trabalhando, eu sou um homem determinado, comprometido com a boa política. Mas é aquilo que eu falei, eu tenho projeto de ser governador do estado de Goiás, ser senador da República. Agora, se eu fosse candidato a senador da República, eu digo para você, eu estaria disputando ou a primeira vaga ou a segunda vaga. Por quê? Porque eu tenho trabalho aqui em Catalão, na divisa de Minas Gerais, eu tenho trabalho lá na cidade de Posse, na divisa com a Bahia, eu tenho trabalho lá na cidade de Minaçu e Campos Belos, e Porongatu e São Miguel do Araguaia, na divisa com o estado do Tocantins. Enfim, eu tenho trabalho no Vale de São Patrício, na região sul do estado de Goiás, na região sudoeste, porque eu tenho uma história política. Eu tenho, seguidamente, são 42 anos de vida pública, e isso não é para qualquer político. Alguém pensa, mas, deputado, o senhor é um homem rico? Sou rico. Eu sou um homem milionário de saúde, graças a Deus. Agora, eu sou um homem extremamente trabalhador e faço a política de resultado. Eu sou o parlamentar que mais consegui verbas em Brasília, e as verbas
para as obras mais importantes do estado de Goiás. É esse deputado federal de Catalão, goiano, e agora de Catalão também do pé rachado, né? Comedor de piqui aqui em Catalão, que faço as minhas maratonas ali na Lagoa do Alei, na Lagoa do Adibe. Vai no crack. Eu estou com a camisa aqui, ó. Olha aqui, ó, a camisa do craque, né? Nós vestimos realmente a camisa de Catalão, porque o craque é de Catalão, é o orgulho de Catalão. E dizer para você que, diante desse fato, quando eu falei para você que eu sou parlamentar, que consegui as obras mais importantes para o estado de Goiás, eu posso aqui dizer e fazer uma lista. E também eu posso desafiar qualquer cidadão se eu estou falando a verdade ou se eu estou aqui apenas vangloriando daquilo que não é meu, mas não é verdade. O prefeito Adíbio Elias, ele teve o mérito de construir um hospital de 217 leitos. Eu coloquei 14 milhões de verbas orçamentárias para o prefeito Adíbio Elias, mas nós conseguimos a maior façanha da história de Goiás e de Catalão. O hospital hoje não é mais municipal, ele é um hospital do governo federal, da EBSERV, é um hospital da Universidade Federal de Catalão. E também se diga aqui a verdade. Quando eu tomei posse, no meu primeiro mandato, a UFCAT estava no papel. Ela foi criada, mas não tinha o CNPJ. Se você não tem o CNPJ, você não pode funcionar. Então, nós trabalhamos durante um ano, uma comissão de parlamentares, eu era o líder dessa comissão. No final, os parlamentares já tinham perdido a esperança, porque o governo não queria criar mais universidades, as chamadas supernovas. Eu assumi essa responsabilidade, lutei, trabalhei. A professora Roselma me acompanhou várias vezes em Brasília, o Adíbio Elias, o Velomar, e no final do ano de 2019, nós conseguimos o CNPJ e criar o cargo de reitora pro tempore para 6 supernovas universidades no Brasil. A do Mato Grosso, a do Tocantins, Delta do Parnaíba, a do Agreste do Pernambuco e a nossa aqui de Catalão, a UFCAT, e a Universidade UFJ de Jataí. Essa é a obra mais importante. Depois veio o hospital, que ninguém acreditava, nem o governador Ronaldo Caiado acreditava que esse deputado conseguiria federalizar um hospital municipal, virar um hospital universitário, que será um hospital de residência. E no futuro nós teremos pessoas capacitadas, cientistas, aqui em Catalão, estudando no Hospital Federal Adíbio Elias, não é Júnior não, porque não pode colocar o nome dele, né? Mas em nome do pai dele, essa homenagem merecida. A segunda obra que nós conseguimos, também no meu primeiro mandato, todo mundo falava em duplicar a BR-153, de Anápolis até o estado do Tocantins. Ninguém acreditava. Fizemos 2 audiências em Brasília, convenci o ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador do estado de São Paulo, para duplicar e fazer um leilão da BR-153. O leilão, nós sabemos que o pedágio é caro, o pedágio não é barato, mas você anda numa rodovia com segurança, como nós temos aqui a BR-050, que liga Minas Gerais a Brasília, e ligando também a Uberlândia. Lembra que quando não tinha, era duplicado, que era muito acidente que acontecia aqui. Então, nós conseguimos fazer o leilão, e agora, divino, no dia 22, o ministro Renan Filho estará comigo e Daniel Vilela em Rialma, fazendo o lançamento da duplicação da BR-153.
50 quilômetros este ano e o ano que vem, mais 40 quilômetros no ano que vem, e a ponte do Rio das Almas. Você sabe que é a ponte que balança, mas não cai, mas pode cair. Então, será feita a segunda ponte para que a primeira ponte ela seja recuperada para dar segurança para o cidadão que passa, que usa aquela ponte a cada segundo lá no Rio das Almas. Outra obra importante que ninguém acreditava, Divino, que é a ponte do Rio Araguaia, lá em Luiz Alves. Ninguém acreditava. Aquela ponte tinha 10 anos que o ex-deputado federal Sandro Mabel tinha feito os projetos, foi feita a licitação, mas não tinha verba e recursos para que ela pudesse ser iniciada e construída. E esse deputado federal goiano, agora de catalano, eu trabalhei dia e noite em Brasília, quando o governo federal, o ministro Paulo Guedes, ex-ministro, retirou o chamado RESP, que é resto a pagar, 60 milhões de reais, foi para Nova York, jogou a chave no mar e ficou sem dinheiro. E a licitação vencia no outro dia, aliás, na outra semana. Sabe o que eu fiz? Parei a comissão de orçamento e consegui 80 milhões de reais. A ponte está pronta, terminando agora a implantação de 6 quilômetros de asfalto do lado nosso de Goiás e 600 metros do lado do Mato Grosso. E aí você pergunta, mas deputado, a ponte ficou pronta. Ela ficou pronta e o governo tem a responsabilidade e a classe política de dar continuidade a uma estrada de 180 quilômetros do lado do Mato Grosso. Na semana retrasada, eu marquei uma audiência com o ministro Renan Filho, você deve ter acompanhado pelas redes sociais. Eu levei 3 senadores da República, 2 senadores do Mato Grosso, o ministro da Agricultura, e lá nós mostramos a importância da ponte do Rio Araguaia de Luiz Alves e a importância de ligar a ponte a Ribeirão Cascalheira. Quando o asfalto estiver concluído e 2 pontes do lado de lá, ponte de 100 metros, uma no Rio Cristalino e outra no Rio das Mortes. Essa estrada, quando ela estiver toda asfaltada, nós teremos aproximadamente, hoje, se ela for concluída sem asfalto, teremos aí 1.000 caminhões dia passando aquela ponte ali. Vai mudar a economia do Vale do Araguaia. E qual foi o meu papel? Eu estou garantindo para o Ministério da Infraestrutura colocar 26, uma verba no valor para atender 26 quilômetros, que é chamada região da Goiaba, que é a região que inunda. Você fazendo o asfalto dessa região, essa região ficará toda transitável durante seca e água. Então nós fizemos audiência, eu chamei a bancada do Mato Grosso, falei, agora vocês vão tomar conta do lado do Mato Grosso, e eu estarei colocando verba no orçamento, porque, não sei se você sabe, Divino, eu fui escolhido pela minha bancada. Mas daqui a pouco eu queria chegar nesse assunto. Vamos chegar lá. Viu? Nós vamos chegar lá, porque isso é de grande importância para o estado de Goiás. Essa novidade aí, o deputado Zé Nelto vai assumir um cargo muito importante lá na Câmara dos Deputados a nível nacional, daqui a pouco. Mas olha, Divino, outra obra também que ninguém acreditava nela, que é a duplicação, e você conhece, lá da BR-020, lá em Formosa. Dizer, não tinha dinheiro, eu coloquei recurso, foi feito o viaduto, o segundo viaduto, o terceiro viaduto, o quarto viaduto, o quinto viaduto, e aí a empresa quebrou. A empresa que estava lá fazendo a obra. É culpa minha? É culpa do governo? Não, é culpa da empresa, que baixou o preço, mergulhou no valor e não deu conta de fazer, e agora levou uma multa
para nunca mais mergulhar e atrapalhar uma obra. E a obra foi reiniciada novamente. Lá em Formosa, a conversa é o seguinte: aqui é os viadutos do deputado federal José Nelto, a BR duplicada, são 12 quilômetros, nós conseguimos as verbas e não vamos deixar faltar recurso. Este ano, nós vamos inaugurar 2 pontos da BR-020, a entrada sul de Brasília e também da PRF até a área do Exército Forte de Santa Bárbara. Essa também é obra que tem o meu DNA, 100% DNA. E dizer para você também que eu trabalho em todas as áreas, na infraestrutura de asfalto, só não trabalho com ferrovia, porque nós temos a Norte e Sul, que já tem verba orçamentária, que já foi privatizada. Mas aqui em Catalão, na nossa cidade aqui, Divino, quanto tempo que o povo esperava, há mais de 20 anos, a duplicação da BR-050, hoje comandada pela Ecovias Minas Goiás, todo mundo esperava essa duplicação, ela não acontecia. O prefeito Adib Elias, os vereadores estiveram comigo, mais de 8 audiências no Ministério dos Transportes e na NTT. E lá na NTT, depois de muito trabalho, muita luta, nós não aceitamos fazer aqui o Muro de Berlim. Então o prefeito Adib Elias foi muito duro ao meu lado. Não vamos aceitar o que fizeram ou o que fez com Araguari, aquela coisa feia lá dentro da cidade. Então o Catalão é diferente. A BR já tem aqui a duplicação dentro de Catalão, lançamos a obra, vai chegar agora em setembro. Vai fazer ficar bonito, né, deputado? 20, vai ter os viadutos. 24, né? 24 meses. Agora não. Você vai passar debaixo das trincheiras, Sim. dos viadutos. E nós tivemos uma reunião na semana retrasada, porque tinha muita conversa fiada, e por outro lado também algumas verdades também. Olha, a obra está paralisando, não tem dinheiro, vai parar a obra. Eu convoquei a NTT, a Ecovias do Araguaia, juntamente com o prefeito Velomar Rios, o vice-prefeito Nelson Fayad, a Câmara de Vereadores e toda a imprensa nossa de Catalão. Olha, nós queremos saber a verdade. Por que atrasou o cronograma desta obra aqui? O que está acontecendo? Está faltando dinheiro? Tem muito acidente aqui? A população reclamando, e com razão, porque o povo tem razão. Quem manda é o povo. Nós fizemos lá um acerto, que saísse um boletim semanalmente, colocando para a população, para toda a imprensa, qual o serviço prestado, o que será feito na outra semana. Foi colocado também segurança, iluminação noturna, para proteger o cidadão que anda naquela avenida, naquela BR. Nós sabemos que quando tem uma obra pública ou qualquer uma obra que está sendo realizada, o cidadão, que é o motorista, que está passando naquela região, ele tem que dar uma diminuída na velocidade também, tem que ter cuidado, até porque ele coloca em risco a vida dele e a vida de terceiros. Mas foi tudo acertado. Hoje mesmo eu estarei, ou amanhã, novamente fazendo uma vistoria, depois da minha ida lá, naquela obra. Mas vou dizer para você, para encerrar, mais 2 obras grandes. O IF Goiânia de Catalão estava paralisado. Nós conseguimos os recursos necessários para concluir. Aumentou a tipologia, que era 400 alunos, agora vai para 1.000 alunos. E aqui eu tenho que render também a minha homenagem ao professor Alex. É um rapaz determinado, é um professor diferenciado. Ele liga para mim todos os dias. E o IF Goiano de Catalão, que é o orgulho de Catalão, vai passar de 400 alunos, professor Holmes, para 1.000 alunos. O que é isso? Isso é um ganho social muito grande, investimento na educação. É o aluno que o pai e a mãe sonham que ele possa aprender uma profissão e chegar mais cedo ao posto de trabalho para ajudar a família no dia a dia e ajudar também
na sua sobrevivência. Nós temos também o IF de Porongatu, que ninguém acreditava. O IF de Porongatu, a obra foi iniciada, eu trouxe o ministro Camilo Santana aqui no Hospital Regional Federal Adib Elias, e depois fomos a Catalão lançar o IF goiano de Porongatu. Também uma obra a todo vapor. E dizer para você que no dia 18 de fevereiro, no dia 18 de outubro, eu estarei na BR-2, que irá fazer a licitação de uma obra que eu estou trabalhando há mais de 3 anos, que é o Linhão, que vai passar no Vale do Araguaia, saindo de Jussara até a cidade de São Miguel do Araguaia. Hoje lá vive na escuridão, então nós vamos tirar o povo da escuridão e entregar àquele povo lá uma energia, tirando o pessoal do sofrimento. Hoje há muito gasto com os geradores, gerador por todo lado, atrasando o crescimento e o progresso. A cidade de Nova Crixás será no amanhã, eu não tenho a menor dúvida, porque me parece que é o 5º maior município do nosso estado de Goiás. Será uma nova Rio Verde. O crescimento de Nova Crixás só não está crescendo 10 vezes porque não tem energia. Então, nós temos esse compromisso com a infraestrutura brasileira. A energia é tudo para uma população. Então, também vamos levar uma obra, a mais importante para o Vale do Araguaia. Dizendo para você que agora eu liberei também 2 aeroportos. O aeroporto de Uruaçu, que não estava homologado, nós homologamos o aeroporto de Uruaçu para aviação noturna, porque tem muitos empresários na área da mineração, do agronegócio, do turismo, e agora acabamos de homologar também e liberar o aeroporto São José dos Bandeirantes em Nova Crixás. Fazendo aqui um pequeno relato, mas tem mais obras. Viu? Deputado, é realmente um prazer estar aqui contigo na bancada e poder ter a oportunidade de apertar você um pouquinho. Eu sei que você não se sente apertado, mas eu quero te apertar. A gente não trabalha com perguntas combinadas nem preparadas. Vamos voltar para Catalão, falar sobre uma pergunta que não quer calar. Qual é a previsão que o senhor entende, né, no seu conhecimento, até mesmo porque tem o seu DNA nessas obras, previsão real de entrega, tanto dessa duplicação da parte urbana e também do funcionamento efetivo atendendo a população aqui do Hospital Regional Adib Elias? Também, uma outra terceira pergunta, a gente sabe que quando a gente tem Catalão como um polo educacional, de saúde, de serviços, para cidades circunvizinhas, quanto mais essa cidade estiver melhorando sua infraestrutura, menos congestiona Catalão e menos elas diminuem a dependência da nossa cidade. O senhor tem tido conversas, está ampliando o seu leque de apoio nessas cidades circunvizinhas? Olha, você fez 3 perguntas. A primeira pergunta, que é da BR-050, que passa desde Catalão. Quantos acidentes? Quantas vidas foram perdidas? Quanta gente que sonhava com essa duplicação? Agora ela é uma realidade. Eu espero que até o dia 30 de outubro nós estaremos aqui com o ministro Renan Filho, com todas as autoridades do governo federal, do governo do estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, o vice-governador Daniel Vilela, o Adib Elias, que é o secretário da Infraestrutura, o Jamil Calife, que é o deputado estadual. Nós estaremos entregando uma obra no valor de 200 milhões de reais. Uma obra que muita gente não acreditava, e ela é uma realidade. Aproveitando essa obra aí, eu fui procurado também pela rádio, pelo radialista Assis, pela Rádio Cultura de Catalão, que precisava passar uma obra, uma obra da SAI, ligando ao Pontal Norte. É isso mesmo? Ao Pontal Norte. Conversei com o Velomar, falei, Velomar, eu estou à sua disposição. Se a Ecovias
Minas Goiás não liberar para que essa obra possa ser feita, porque é uma obra que passa toda uma linhão de água e de esgoto para o Pontal Norte. Eu estarei na NTT para garantir a travessia de toda a tubulação para atender aquela população. Mas o Velomar, como ele é um diplomata, ele chamou a Ecovias do Araguaia, conversou, acertou, já foi feita a passagem, a obra já está pronta já. Então essa obra será entregue, quer dizer, a previsão dela, da entrega dela, até o dia 30 de outubro, numa grande festa, uma grande inauguração, que vai crescer muito Catalão, vai melhorar a vida de muita gente, porque esta obra, hoje, quem quer ir lá de Brasília, do Nordeste, Goiânia, da Bahia, para as praias de Santos, passa em Catalão. Passa em Uberaba, passa em Uberlândia, Ribeirão Preto, São Paulo. Então, ela é uma obra que liga a capital federal às praias de São Paulo, principalmente as praias de Santos. Então, ela estará entregue à população até o dia 30 de outubro. Já estamos na reta final, a imprensa de Catalão ficou sabendo, através dos engenheiros, que ela será, falta 25% para que ela seja concluída. Só não foi concluída ainda e diminuiu o volume de pessoas, porque no viaduto JK, ali deu uma mina, foi feita uma drenagem, porque se você colocasse um trabalho antes, você atolava, porque choveu até mais tarde, graças a Deus, este ano. Agora, a obra do Hospital Adib Elias, Hospital Regional, que irá colocar, quando ele estiver em pleno funcionamento, e é a área oncológica, a área mais necessária, porque está colapsada em todo o estado de Goiás e do Brasil, nós iremos ter 1.200 trabalhadores. 1.200 trabalhadores, olha bem. Diretos. E também, isso vai mexer com a economia de Catalão. É gente comprando nas farmácias, nos supermercados, nos bares, é gente comprando, hospedando nos hotéis, enfim, quer dizer, isso vai ajudar muito a economia, porque irá entrar nos cofres desse hospital e veio para a economia de Catalão, o povo vai gastar o dinheiro aqui em Catalão. Se tem 1.200 trabalhadores recebendo 35 milhões, compra de medicamentos, quantas mil pessoas irá passar por dia naquele hospital? A previsão é que ele seja entregue a primeira etapa até o final de dezembro. E a outra pergunta que você me fez? Sim, qual? é acerca das cidades circunvizinhas a sim. Catalão, melhorar a estrutura deles para que eles tenham menos dependência de Catalão e desafogue o próprio sistema estrutural de Catalão. Olha, a duplicação de Catalão para Goiânia teria que ter acontecido há 20 anos. Não aconteceu. Por quê? Porque tivemos governadores que não estavam preocupados com essa região. Essa obra já deveria ter acontecido há muito tempo. E ela vai acontecer agora, será iniciada agora a duplicação. É uma luta de todo o povo de Catalão, do deputado estadual nosso, Jamil Calife, do secretário da Infraestrutura, Adib Elias, do Velomar Rios, da Câmara de Vereadores, toda a sociedade, porque hoje a capital mais próxima de Catalão é Uberlândia. Então, por quê? Nós estamos aqui a 100 quilômetros de Uberlândia, tem uma estrada duplicada. O cidadão deixa de ir para Goiânia, para a nossa capital, e vai para Uberlândia, gastar dinheiro em Uberlândia. Então, nós temos que gastar dinheiro em Catalão e gastar dinheiro também na nossa capital. E a estrada hoje está acabada, deteriorada, e a saída é a duplicação. E o prefeito Adib Elias, ex-prefeito, prefeito, ex-deputado, lá da CEINFRA, ele vai ter a oportunidade de fazer uma PPP, chamando os empresários para que possa colocar dinheiro e duplicar essa obra o mais rápido possível. Do meu ponto de vista, essa obra terá que ser duplicada
num prazo de 4 anos, no máximo. Mais de 4 anos é muito sofrimento da população. Realmente. E a gente entende também que segurança no trânsito evita acidentes, né? Melhora a trafegabilidade da via. Isso é muito importante e traz divisas para Catalão. Traz divisa para Catalão, melhora a vida. Quantas vidas foram perdidas aí nessa rodovia de Goiânia para Catalão? Porque a estrada é uma estrada perigosa. Ontem eu estava indo para São Luís do Norte e entre a cidade de Damolândia e a cidade de Petrolina de Goiás, teve um acidente terrível. Veja que um carro, uma viatura da polícia, parou o trânsito para um caminhão de boi poder atravessar a rodovia. E aí parou um carro com 4 pessoas, veio um caminhão, e parece que de cimento, e passou por cima do caminhão. Quer dizer, uma tragédia. Quer dizer, uma família toda foram ceifadas. Quer dizer, muito triste, muito doloroso. Uma família de Goianésia. Daí a importância da gente ter estrada boa e estrada segura. Deputado José Nelto tem um perfil de executivo, né? Falou de muitas obras, né? Graças a ele, Catalão tem mudado muito, né? Ajudando aí o prefeito, tanto o ex-prefeito Adib Elias, quanto agora o prefeito Velomar Rios, e ele é um dos deputados, né? Não é um dos deputados, é o deputado que mais ajudou o Catalão em todos os tempos, mais do que deputados próprios de Catalão. Nós já temos 3 deputados de Catalão, que eu lembro, Hélio Levi da Rocha, Gernevino da Fonseca e Alei Margon. Claro que naquela época não tinha tantos recursos como agora, mas o deputado tem ajudado muito a cidade de Catalão, o deputado que mais ajudou a cidade de Catalão, de todos os tempos, perfil de executivo. E ele falou que poderá ser prefeito de Catalão, hein? Mas só que deixou claro, né, professor Holmes, que depois do Adib, depois do Velomar... depois da Patrícia, né, filha do Adib, depois da neta do Adib, né? Isso eu brincando com o Adib aqui. Mas claro que o Velomar, se quiser ser candidato novamente, ele tem todo o direito, o Adib também tem todo o direito. Agora, se falar, não, nós não queremos, você topa essa parada, eu estou pronto. Eu sou um homem que aceito o desafio e posso dizer para você aqui, nós passamos também para a história também como um dos melhores prefeitos de Goiás e do Brasil, porque eu sei governar. Eu sou um homem também aceito. Executivo também. Além de ser do parlamento, eu sou um homem que aprendi a ser do executivo. Primeiro, você tem que cortar gastos, e cortar muito. Segundo, você tem que buscar recursos. Isso eu sei. Em matéria de recursos, eu sou hoje PhD no estado de Goiás. Sei como buscar recursos em Brasília, buscar recursos em Goiânia e também fazer parcerias. O bom é quando você chama a sociedade para fazer parcerias. Quando a sociedade sabe que um governante é sério, é honesto, é transparente, não rouba e não deixa roubar, o povo te ajuda a construir uma das cidades mais bonitas do Brasil. Bom, mas vamos falar agora do legislativo. Divino, eu quero até pegar essa deixa do legislativo. Vamos voltar para Catalão, que é muito importante. Sim. A gente tem aqui em Catalão as mineradoras, e todo mundo sabe disso. Quando elas vão embora, quando termina, né, quando tem o exaurimento da mina, deixam aqui buracos, deixam aqui estragos no meio ambiente. Eu pergunto ao deputado, não seria ideal, deputado, no seu entendimento, mudar a legislação no Congresso Nacional para ter uma regulamentação mais severa, mais rígida e exigir uma contrapartida maior desse povo que leva todas as nossas riquezas e deixa aqui esse monte de perturbações para a população, contaminação, meio ambiente, enfim. No seu entendimento, não seria ideal criar uma lei que fosse mais rígida nesse sentido contra as mineradoras? Eu concordo plenamente com você. Se a mineradora ela buscou lá no solo, no subsolo de qualquer município, ou qualquer estado, ou qualquer país, ela tirou o minério, ela tirou a riqueza, ela tem que reconstruir novamente
aquele morro, ela tem que reconstruir aquela área toda, ela não pode contaminar o meio ambiente, as águas e também a vegetação. Ela terá que devolver toda a vegetação para aquele local que foi retirado o minério. A legislação precisa ser dura, porque tira a riqueza nossa e manda toda a riqueza para o exterior, mandando para a China, para a Alemanha, para o Japão, para os Estados Unidos, e deixa aqui uma cratera para o povo brasileiro. Então, a legislação precisa ser mudada e impor a essas empresas, quando você concede a licença, e tem que conceder sim a licença, buscar os minérios, mas a contrapartida também, eles vão terminando a extração. Aquela área já está eliminada, não tem mais minério. Então, ela tem que ser construída paulatinamente. A reconstrução de toda a mata ciliar, de toda a vegetação, de todo o meio ambiente, para que volte à normalidade. Quer dizer, nós que temos compromisso com a vida e sabemos que a água não é infinita. A água é finita. Hoje nós estamos brigando por petróleo, mas a briga por água já está quase igual ao petróleo. Então nós temos que ter todo o cuidado. Eu conversava com você, professor Romos, e também com o Divino. Nós temos em Cristalina, nós temos a maior área de pivô central da América Latina. Sabe por que ela tem pivô central? Porque tem água. E eu fiz uma palestra lá na Câmara Federal, dizendo que o produtor rural que mora em Cristalina, que tem um pivô central, ele tem que ter a sua reserva de água. Ele tem que ter lá a sua reserva das águas de chuva, até porque ele só tem o pivô central porque tem água. E sem água, você não tem o pivô central, você não tem a produção de alimentos. Daí o meu compromisso com o meio ambiente, meu compromisso com a vida. Você vive sem casa, vive sem energia, mas eu desafio você viver sem esse ouro precioso, a água. A água é vida. Realmente. Então vamos agora para a parte de deputado José Nelto, lá na Câmara Federal. E o senhor falou que poderia perguntar o que quisesse aqui. Olha, o senhor não escolheu pergunta. Sem censura, sem combinação, até porque se eu censurar uma pergunta, se eu fizer combinação com você, que é meu amigo, com o professor Romos, eu não mereço ser deputado federal. Então pode perguntar. Pode ser a pergunta mais dura que você pensa, a maior curiosidade que você tem, faça a pergunta. Nós vamos perguntar, né, professor? Pode arrochar. Eu quero começar a rocha daqui, a rocha de lá. O senhor, como parlamentar, e está lá votando, eu não sei se já terminou na votação em 2 casas ou não, a questão do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que afeta o pequeno produtor, que afeta o consumidor final, que afeta a classe menos favorecida. Eu quero que o senhor explane um pouco sobre essa votação do Congresso Nacional. O senhor está lá votando, como que reflete isso aí na comunidade como um todo, vocês votando isso contra uma medida que o próprio governo federal colocou, né, esse projeto para ser votado. Agora, o senhor, como deputado federal, o senhor entende que vão derrubar esse IOF? Como que e essa briga com o governo federal, isso aí atrapalha muito o andamento do Brasil como um todo, de votar pautas interessantes, ao invés de ficar votando mais tributos para o consumidor? O professor e o deputado Zé Nelto, aproveitando a pergunta do professor Romos, vamos complementar mais 2, professor, para o deputado responder tudo de uma vez. O deputado é bom de argumento, hein? Então ele vai falar das 3. Eu vou perguntar mais 2 votações lá. A do CPMI, do INSS e também o Anistia. Anistia não teve votação, mas o senhor é a favor, é contra. E a votação da CPMI, do INSS também não teve. Mas o senhor deu o nome lá para abrir essa CPMI? Olha, são 3 perguntas. Então, cada uma tem uma narrativa. Uma narrativa do governo e uma narrativa da oposição. Vamos ao IOF. O governo fala, olha,
nós estamos tirando os ricos para dar para os pobres. Mentira do governo. O governo mente, a equipe econômica mente, porque o IOF, quem paga ele, é quem tem o cartão de crédito, é quem tem o cheque especial, é quem vai ao banco buscar dinheiro, porque vai aumentar o valor dos juros, vai aumentar para o consumidor. Então, quem paga não é o empresário. Quem acaba pagando é o consumidor. Por quê? Porque o empresário ele repassa. Se ele tem aqui um imposto de R$100, aí o governo federal resolve passar esse imposto para R$110, o valor do imposto. Houve um acréscimo de 10%. Esses 10%, você acha que o empresário vai pagar? Ele quebra, então ele repassa para o consumidor. Então, o governo vem com a narrativa mentirosa, nós temos que desmascarar a mentira da política. Eu não aceito mentira, porque quando é verdade, eu não quero saber. A verdade, ela não tem ideologia. Ela pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser dos conservadores, pode ser dos liberais, pode ser do centro democrático, ou até de quem não tem posição política, porque a verdade cabe em qualquer lugar. O IOF foi derrubado pelo Congresso Nacional, porque ele é um imposto, mais um imposto para a população brasileira. O que acontece hoje no Brasil? Acontece nas prefeituras, acontece nos governos estaduais, acontece no governo federal. Ninguém está preocupado em cortar gastos. A vida de um governo é igual da sua casa. Se você ganha R$100 e gasta 110, você vai ficar em déficit. Você vai, chegando ao final do mês, você vai ter que buscar dinheiro no mercado. E se você não pagar o dinheiro, você vai afundando em dívida. É o que está acontecendo com o Brasil. Quer dizer, você tem um orçamento de tantos bilhões, chega no meio do ano, tem um déficit de 32 bilhões. 32 bilhões. Quer dizer, quem é que tem que pagar? Ou o governo corta gastos, ou o governo aumenta impostos. E o Congresso chegou o momento de não aceitar mais, porque a sociedade não aceita mais o aumento da carga tributária, quer corte de gastos. E eu tenho a proposta alternativa para o governo. O governo poderia muito bem cobrar, aí sim, eu sou favorável, taxar alto bebidas alcoólicas, porque você não consome bebida alcoólica. Se você consumir, porque é um hobby, você tem que pagar. E faz mal para a população. Não tem nada quem tome bebida alcoólica, eu também tomo. Então, cidadão que compra uma garrafa de vinho por R$50, se você colocar ela R$70, ele paga R$70. O cidadão compra um litro de uísque, que gosta de uísque, ele paga R$100 no litro. Se você colocar 130, ele vai comprar, porque ele tem dinheiro. Agora, o cidadão que compra cigarro, que destrói a vida, você taxa também, coloca mais 30%, 40%, o chamado imposto do pecado. Você sabe quais são os impostos do pecado, que é refrigerante, coisas prejudiciais à coisas saúde, que prejudicam a saúde, Exatamente. o açúcar, que prejudica a saúde da população, e também os chamados jogos. Aliás, no meu ponto de vista, a gente tinha que acabar com as jogatinas no Brasil, mas tem muita gente ganhando dinheiro, tem gente do governo ganhando dinheiro, tem gente da Câmara Federal ganhando dinheiro, tem gente do Congresso Nacional ganhando dinheiro. celebridade ganhando dinheiro. Celebridade ganhando dinheiro. Hoje, as igrejas evangélicas que cobram dízimo, vivem do dízimo, mais do que as igrejas católicas, hoje está sofrendo, porque o povo está deixando de dar o dízimo na igreja e jogando o jogo das betes, jogando o jogo do tigrinho. Isso tem acabado, aliás, prejudicando até o supermercado. Ele deixa, quando ele recebe o dinheiro da renda do Bolsa Família, ou aqui, nós temos um programa em Goiás, Mães de Goiás, ele vai fazer jogo. Então, o governo deveria taxar todos os jogos, tudo aquilo que é de luxo. Aí sim, ele teria dinheiro. Mas, em contrapartida, ele tem que cortar. Hoje, se o governo mandasse para o Congresso Nacional um PLP, ou mandasse uma PEC, olha, é obrigatório o corte de 30% na área de
pessoal da reforma administrativa, ela é muito mais importante que a reforma tributária. O que adianta votar uma reforma tributária que cria impostos, aumenta impostos, mas se os custos do governo, os gastos do governo, vai junto, é como uma nave ao lado da outra aqui. Não vai sobrar dinheiro para fazer investimento. Hospitais, escolas, ferrovias, hidrovias, telecomunicações, energia, investimento na ciência, investimento na tecnologia. Não vai sobrar dinheiro, porque todo o dinheiro é para pagar altos salários, para pagar servidores públicos, e a nação não suporta mais. Então, o governo deveria discutir a reforma administrativa e cortar todos os gastos. 30% que vai para o Congresso Nacional. Pode cortar tranquilamente, eu voto favorável. 30% do orçamento das assembleias. Há uma gastança de dinheiro, estão jogando dinheiro fora das assembleias. Aqui em Goiás virou uma farra do boi. Dinheiro das câmaras municipais, dinheiro dos tribunais, começando do STF aos tribunais de justiça e todos os tribunais do Brasil. É 30%. Se você fizer um corte linear de 30%, aí sim você não precisa de aumentar imposto. Você acha que o Brasil vai para frente, deputado? Aí o Brasil vai para frente. Mas vem cá. Se o Brasil não fizer essas reformas, e vou dizer para você, o próximo governo e o próximo Congresso Nacional tem que estar preparado para votar as reformas que eu estou falando aqui. Até porque não vai ter dinheiro para a saúde, não vai ter dinheiro para a educação, não vai ter dinheiro para a segurança pública e não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Aliás, deputado, Divino, só uma parte aqui. Hoje o governo federal gasta mais do que arrecada. Hoje está uma situação complicada, segundo a gente está vendo na imprensa. Cuidado 2026, gasta mais do que arrecada. 2026 o negócio vai arrochar, viu? Não, vai arrochar. E eu estou pronto para votar essas reformas agora. Eu não tenho medo de votar reformas. O senhor está pronto Até para fazer porque, isso ou o senhor já está tomando iniciativa? Eu já estou trabalhando e alertando já. Eu alertei que o que está acontecendo no Brasil com o INSS. Antigamente, o INSS, todo mundo contribuía, muita gente contribuía. A juventude assinava carteira, hoje a juventude não assina mais carteira. Todos querem ser PJ, todos querem ser o PJ autônomo, paga também, deputado. mas paga pouco. O cidadão, ele quer ser empreendedor. Hoje, nós temos uma população que tinha uma qualidade de vida do passado, há 20, a 30 anos, muito ruim. Melhorou a qualidade de vida. E a expectativa de vida também no Brasil aumentou muito. Um homem de 40 anos, há 50 anos atrás, era um homem idoso, velho, já não servia para mais nada. Inclusive o senhor, né? Está novo, né? Um homem de 50 anos. Não, eu tenho aqui 60 e poucos anos, todo mundo olha para mim, acha que eu tenho 32 anos, eu sou maratonista, você sabe disso aqui. Mas então o que está acontecendo com o Brasil? O povo está vivendo mais e está contribuindo menos. Hoje, quem tem Bolsa Família não contribui para o INSS. E aí, o que vai acontecer? Ele não vai aposentar, ele vai para o BBC, os 70 anos de idade. O tempo da idade também da aposentadoria vai ter que mudar para o Exército Brasileiro, para as Forças Armadas, para as polícias militares, porque não tem dinheiro. Tem classes que têm privilégio. Tem privilégio. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Quer dizer, o Brasil é o país dos privilégios. É um absurdo você ter um tribunal do trabalho. Para que o tribunal? A aposentadoria de um policial é diferenciada de um cidadão civil, por exemplo? Claro. Por que isso? Claro. Um cidadão de igual para igual. Eu sou contra privilégio. Eu sou contra privilégio, deputado. Eu sou a favor da igualdade. Sim. Artigo 5º tem que valer. Sim. Vou dizer para você aqui. Não precisa de Tribunal do Trabalho. Isso é uma excrescência. Basta você criar uma vara do trabalho. Por que a justiça trabalhista? É só para os embargadores, os ministros, ganhar muito dinheiro e até propina, viu? Sim, muita propina. Sim. Também a justiça eleitoral. Para que justiça eleitoral? Não precisa de justiça eleitoral, não. São os tribunais de corrupção, TREs, TCE,
TSE em Brasília, nos STF também. Não, o STF tem que existir, né? Ele tem que existir. Só não desse modelo que está aí. Vou te falar qual é o modelo que eu defendo. Nos Estados Unidos, a justiça que conta... Mas o STF tem que ser votado, tem que ter Sim, um voto igual do deputado. Sim, no STF... Chega lá, ou concursado, pelo acha menos, que é o no mínimo dono concursado. e quer mandar... Não, nos Estados Unidos, você sabe quem apura o resultado eleitoral? A imprensa. Uhum. Agora aqui nós temos uma justiça eleitoral caríssima, então tem que acabar com a justiça eleitoral. Justiça militar. Por que justiça militar? Uma justiça para julgar os militares. A justiça é uma só. Não precisa de justiça Artigo militar 5º, né, da deputado? Constituição. Isso o deputado está falando, Divina, em termos de cortar gasto, de coisa desnecessária. Ele está falando que se fizer isso, tem condição do Brasil crescer, porque... o deputado Mas nós está temos- falando. mas nós tá temos falando. também- Quero saber de iniciativa. Não. Além do senhor, quem lá está a favor, tem a maioria para Não. fazer isso? Por que Olha, isso não sai? não Só faz, fica porque não- falando, eu acho que Não, tem que porque fazer. o governo não faz. Isso depende do governo. O governo tem que tomar a iniciativa. Agora, o governo vai que não tomar. toma a Não iniciativa, vai tomar. não vai acontecer. O país vai afundando. Mas Agora, eu estou Congresso não alertando. pode fazer isso? Eu estou alertando, tenho alertado o Congresso Nacional, tenho falado, tenho discutido, até porque não vai ter dinheiro. Eu vou dizer para você, você vai lá na Europa, lá o cidadão está aposentando lá, o homem já aos 70 anos de idade, a mulher aos 65 anos de idade. Quer dizer, por quê? Porque a longevidade, quer dizer, a qualidade de vida, o povo está vivendo mais. Quer dizer, são aí os sexagenários que está acontecendo no Japão, acontecendo na Itália, acontecendo nos Estados Unidos, na Europa toda, está acontecendo no Brasil também. Então, por isso, nós teremos que ter uma nova reforma do INSS para ter dinheiro em caixa Mas- para pagar os aposentados. Concluindo, o senhor votou a favor da CPMI do INSS? O senhor já falou aí? O senhor, Ô, votou? Divino. O senhor votou a favor, não? Foi boa A pergunta. favor para abrir a Para CPMI? criar a CPI. Olha, vou dizer para você, o deputado que não colocou assinatura, o senador da República que não colocou a sua assinatura, é porque ele está comprometido com a corrupção do INSS. E o INSS, ele vem sendo roubado desde a época da Georgina. Você lembra aquela advogada Lembro. que roubou bilhões do INSS? Georgina de Freitas. E continua roubando ainda os sindicatos. Então, o que nós temos que fazer? A CPMI, ela vai mostrar se tem deputado federal envolvido, quais são os deputados. Eu coloquei a minha assinatura, eu fui para a tribuna, eu cobrei. O senhor tem medo de ser perseguido, Qual não, senador? deputado? Eu não. Perseguido por quem? O senhor não tem- Por nada. Eu nada, medo zero. Aliás, eu vou para o enfrentamento e falo lá na tribuna da Câmara Federal, o deputado que não colocar assinatura, o senador, é porque ele está macunado com a corrupção e ninguém aceita mais os velhinhos serem roubados. Eu defendo acabar hoje com esse empréstimo consignado. Pronto, zerar. Não pode ter empréstimo consignado. Não vamos aí ajudar sindicatos para roubar dinheiro dos velhinhos. Os velhinhos são roubados, primeiro, roubados pelos netos. Quando tem um neto que é envolvido com bebida alcoólica ou com drogas, ele pega o cartão do avô e da avó, bate no avô, na avó, para comprar bebida alcoólica e comprar drogas. Aí, um filho que é desajustado, lamentavelmente, isso acontece em todos os lares, tem uma pessoa desajustada. Ele bate no pai e na mãe, toma o cartão para comprar bebida alcoólica, comprar cigarro, comprar droga. Então, já é roubado lá. Depois, é roubado pelos bancos. É banco ligando para idoso de manhã, de tarde, de noite. Meu pai tem 90 anos de idade. A minha mãe tem 80 anos de idade. Eu cheguei um dia em casa, meu pai e minha mãe falaram, olha, nós não aguentamos mais atender telefone de banco oferecendo dinheiro emprestado aqui. E esse dinheiro, quando a proposta do banco, olha, não, aqui é 4%, é 6%, é um juro baratinho. Mas quando você vai ver o juro, é um juro composto. Ele chega a 20%, a 30%. Quer dizer, é um assalto, é uma vergonha. O que está acontecendo é um absurdo. Eu atendi o telefone lá. A hora que tocou era meu pai lá, né?
para falar com ele lá. E aí, senhor primo, o senhor vai bem? Eu estou bem. Nós queremos emprestar um dinheiro para o senhor. Não, perfeitamente, eu estou precisando. Você ligou na hora certa. Estou falando, como se fosse seu pai. Sim. Você ligou na hora certa, estou precisando de dinheiro emprestado. E o juro? Não, o juro aqui é um juro barato, é 6% aqui ao ano. Vamos fazer umas contas aqui agora. Quanto é que eu posso pegar? Não, o senhor aqui, senhor primo, o senhor pode pegar aqui 50 mil reais, 100 mil reais, aqui não é pouco. Não, é pouco demais, eu preciso de mais. Eu preciso de 200 mil, mas sou primo. Mas 200, aí a gente tem que colocar uns meses, mas não pode colocar. Não, mas 200 não. Eu preciso de 500 mil. Eu quero 500 mil aqui agora. Sim. Agora só que eu vou pagar juro é de 1%, não o juro composto. É esse juro que eu vou pagar. Só vocês estão conversando aqui, é com o filho dele, é o deputado federal José Nelton. Seus canalhas, seus vagabundos que enganam os idosos de todo o Brasil. Sim. Os idosos acabam caindo. A juventude brasileira está ficando endividada. É tanto banco brigando, oferecendo tanto cartão aqui, a juventude ficando endividada. Quer dizer, um crime que está acontecendo com o povo brasileiro. Então, eu denunciei da tribuna da Câmara Federal também. Então, tudo isso acontece com os aposentados brasileiros. E eu coloquei a minha assinatura, a CPMI, eu estou me preparando, fazendo um trabalho para que eu possa fazer parte, ser indicado pelo meu partido para participar da CPMI, que é uma CPI mista, que é do Senado e da Câmara dos Deputados. E alguém fala, mas deputado, quem é que roubou? Foi o Lula? Foi o Bolsonaro? Foi o Temer? Eu não quero saber quem roubou, não. Eu quero que apurar. E quem roubou tem que pagar. Eu não vou ficar lá nessa briga de Lula e Bolsonaro. O povo brasileiro quer saber quem roubou, quem tem culpa e devolver o dinheiro para os aposentados brasileiros. O senhor não falou da anistia. O senhor é a favor? Anistia. Aquela balela, anistia, aquela conversa toda lá. Eu coloquei a minha assinatura. Eu sou favorável à anistia de você dar anistia para o Bolsonaro, para os militares. Se você dar anistia hoje para o Bolsonaro, ela é inconstitucional. Por quê? Porque ele já foi condenado em segunda instância. Mas o projeto está lá. Anistia para o Bolsonaro, anistia para aqueles generais da turma golpista lá. Agora, isso é inconstitucional, isso não vai passar. Eu coloquei a minha assinatura para discutir o projeto em plenário, a urgência. Daí, você vai construir um texto, porque eu acho que grande parte de quem está preso hoje, aliás, tem muita gente que deveria estar lá na Papuda e não está. Nós temos aqui um caso de Catalão. Tem gente aqui de Catalão que estava financiando os atos golpistas. Deveria estar preso lá na Papuda, porque aqueles inocentes, grande parte, são pessoas inocentes, que deveria ter uma pena, não de 18 anos, uma pena de 4 anos, prisão em casa, tornozeleira. Então, é isso que eu defendo. Você tem ali no crime a dosimetria. Sou advogado. Você não pode colocar todos, quando houve um crime de uma movimentação, um grande tumulto, todos ter a mesma penalidade. Então, é a dosimetria, é isso que eu defendo. Então, por isso, eu defendo que a gente tem que discutir essa matéria. Até porque, se a gente não discutir essa matéria, fica o tempo todo no Congresso Nacional, anistia, não vota anistia. Coisa engraçada, foi só a gente colocar as assinaturas, parou. Ninguém fala, ninguém está preocupado mais com os presos. Então, a verdadeira intenção da turma lá, do PL, não era anistia. Era dar anistia ao Bolsonaro e não em quem está preso lá na Papuda. Então, a questão que eu queria que o senhor ampliasse mais essa discussão no seguinte sentido. Se você não vota a anistia, você não estaria concordando com a mulher que pintou de batom lá a estátua enfim, lá no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, a estátua da justiça com batom pegar 17 anos, enquanto a gente vê esses traficantes aí sendo soltos. Isso é uma aberração jurídica no termo de cumprimento e dosimetria da pena? Justamente. Por isso eu coloquei a minha assinatura para discutir a anistia, para mostrar que a gente tem que discutir a dosimetria da pena. É inaceitável uma pessoa
a Débora, né, por exemplo, que Sim. virou hoje um sinônimo Sim. no Brasil de justiça, ela levar 17 ou 14 anos, do meu ponto de vista lá, ela deveria levar no máximo lá 2 anos e presa em casa com a tornozeleira. Então não há sentido qual mal que essa mulher pode fazer para a nação. Agora, quem entrou, quebrou. Aqui um cidadão nosso conterrâneo aqui de Catalão quebrou aquele relógio, que tinha que ficar lá preso há 18 anos mesmo. Quer dizer, até... Ele tomou um arzinho, viu, deputado? Ele tomou um ar, mas ele voltou para o ar fechado, voltou para a gaiola novamente aqui. O cidadão que entrou lá dentro, apredejou o Congresso Nacional, quebrou, queria ditadura militar. Divino, quem quer ditadura não tem o meu respeito. Ditadura, você sabe como ela começa, não sabe como ela termina. Ditadura mata as pessoas, como a ditadura militar no Brasil. Você vai lá no Irã. Não é a favor de nenhum tipo de ditadura, Nenhuma, nem a ditadura judicial, o senhor não é a favor Ó, também, não? nós estamos começando a viver uma ditadura judicial e eu já estou começando a denunciar já. Perigo. Então, dizer para Amanhã você aqui. pode ser o senhor, hein? Amanhã pode Ontem ser foi o eu. Daniel Silveira. Sim, eu já. Foi vários, Eu- Zambelli. Sim. Eu já estou levantando a minha Cuidado, voz eles não escolhem cara, não. Contra- Pode bem com eles hoje. contra. Pô, amanhã, não está de acordo com eles, pode ser qualquer um, não escolhe cara. Olha, eu defendo as instituições. Elas têm que ser fortes na democracia, porém independentes. Certo. Só que o judiciário brasileiro, hoje, é o poder mais corrupto do Brasil. Venda de sentenças, sou eu que estou falando, não. É a imprensa que está mostrando em todo o estado de Baseado Goiás. em investigações da Polícia Federal, inclusive. A Polícia Federal está investigando. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que eu não concordo. A vaca, o capim Eu, comendo a vaca. eu não concordo com o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. O Supremo está aparelhado hoje. Até porque nós não podemos mais ter ministros, conselheiros de tribunais vitalícios. É mandato. Mandato O de senhor é a 10 favor que anos. faça também uma eleição? Mandato. Disputar votos? Olha, até podemos ter no México. O Poder Judiciário do México lá. O Congresso Nacional Mexicano votou que o juiz, o promotor, tem que ter voto. Lá na Justiça mexicana, quem esperava? Eu estou propondo uma PEC da minha autoria, sou coautor dela, do senador Lazier Maia, ex-senador do Rio Grande do Sul, mandato de 10 anos para todos os tribunais do Brasil, sem direito à reeleição, para reoxigenar, para mudar, e não deixar o cidadão senhor lá acha que passa? vitalício o resto da vida. Tem que passar, vai chegar um certo Mas momento. tem muitos, o ditado popular tem o rabo preso, deputado, e não vai votar a favor. Porque se votar, o judiciário vai em cima dele. Ó, para mim, eu estou pronto aqui para enfrentar o Ministério Público, para enfrentar os tribunais, para enfrentar o STF com cabeça erguida. Sabe por quê? Porque eu tenho a minha consciência tranquila. O senhor tem, A mas muitos não consciência têm, deputado. de um brasileiro, de um político, de um parlamentar que pode deitar e dormir tranquilo, porque eu tenho feito do meu mandato um instrumento na verdade, na luta, na trincheira do povo oprimido brasileiro. Quer dizer, eu sou contra qualquer ditadura. Veja o caso da Venezuela, veja o caso de Cuba, eu estive lá. Veja o caso do Irã, mata as pessoas. Então, veja o caso do Putin, veja o caso da Coreia. Então, eu peço a você que pense em uma ditadura, olha, tire isso da sua cabeça. Ditadura nenhuma pressa. O bom é a liberdade na internet, a liberdade da imprensa. Se você exagerar, se você mentir, se você cometer crime, olha, a justiça julga você e te condena. Multa com multa altíssimas para quem produz fake news, para quem mente. A justiça é para isso. Agora, você vai impedir a voz das pessoas, calar as pessoas. Então, são duas palavras. A liberdade de imprensa, a expressão nas redes sociais, é um direito O senhor é do a cidadão. favor? E o STF acabou de fazer lá, né, uma norma para limitar
as redes sociais. Um O absurdo. que o Quem faz Congresso não é o Nacional pode Congresso. É um fazer com isso? absurdo. Os deputados podem Olha, fazer uma lei agora É um para Congresso. rebater? O Congresso Nacional pode fazer uma lei. Uhum. Aliás, nós temos lá Ou pode uma ajustar CPI. aquela, fazer umas emendas? Ele pode. Não, naquela não pode fazer nada. Aquilo foi uma Tem norma, que fazer uma outra. decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós Certo. podemos fazer uma lei até para colocar, por exemplo, crimes de O senhor pedofilia. não vai poder postar qualquer vídeo mais, né, no Instagram? Crimes de pedofilia. Hum, O crime de Sim. pedofilia, um pedófilo, ele não pode ficar Esse eu nas redes concordo. sociais. Verdade. Um estuprador, esse Certo. não pode ficar nas redes sociais. Um traficante vendendo drogas nas redes sociais, esse tem que ser banido e punido. Então, tem normas que você tem que discutir com a sociedade. E quem é que discute com a sociedade? É o parlamento, que representa o povo. Cabe e compete ao judiciário julgar e não legislar. mas está legislando muito. Deputado, para nós já encaminhar para o encerramento da nossa entrevista grande, nós temos aqui um assunto muito importante que o senhor acaba, né, de ser indicado para um cargo muito importante lá na Câmara dos Deputados. O senhor pode falar um pouquinho desse assunto? E vendo, Eu acho que muito poderoso, acho que o senhor vai vir com poder total aí. E o senhor merece pelo trabalho. Parabéns, tá? E antes do deputado falar, eu quero deixar aqui uma ressalva seguinte: é a oportunidade, mais uma vez, né, agora em um cargo diferente, de poder fazer valer a vontade popular, fazer valer os direitos do cidadão, você como um legítimo representante, não só de Catalão, Goiás, mas também do povo brasileiro, de fazer com que melhores coisas aconteçam com a nossa população de Catalão, de Goiás e do Brasil. professor Ramos, Divino, Hum, todo ano nós fazemos o orçamento da União. E o orçamento da União ele é feito pela CMO, parte de senadores e parte de deputados federais. certo. É a comissão mista de orçamento. Nós somos indicados, eu fui indicado para a comissão mista, já indiquei vários O senhor vai ser o parlamentares para a relator, comissão mista, tem o relator geral. certo? O relator geral, ele faz o relatório dos relatórios setoriais. Certo. O primeiro orçamento da União, o que mais tem orçamento é o da saúde. Uhum, E quem escolheu, coube ao Senado escolher. certo. E o Senado, quem o partido que estava para escolher era o PL. Escolheu o senador Hilder Moraes. Será o relator da saúde setorial Goiânia, hein? do orçamento de 2025. Já tive uma conversa com ele já. Muito O bom. segundo orçamento da educação. Certo. Foi escolhido um deputado do PT. Por que ele foi escolhido? Porque o PT tem a segunda maior bancada e, como a primeira indicação, bom, o cidadão fica sabendo, porque lá não tem, lá tem o regimento, tem que cumprir o regimento. Seja o partido que for do governo, da oposição, esse é o regimento e tem que ser cumprido. Segundo, o PT da Câmara, Certo. coube ao Partido dos Trabalhadores, indicou o deputado do Estado do Maranhão. O terceiro orçamento, que é da infraestrutura do Brasil, Certo. o que é a infraestrutura do Brasil? Só para que o cidadão que está ouvindo aqui o nosso pronunciamento, a nossa fala, a minha entrevista aqui, a infraestrutura do Brasil, Ministério dos Transportes, Uhum. aí tem rodovias, ferrovias, Aeroportos. aí tem infraestrutura, Hum, portos, todos os portos do Brasil, portos marítimos e portos também em rios. Nós temos Rio Amazonas, Rio Negro, tem portos aqui no Rio Araguaia, lá em São Simão, portos do Rio Tocantins. E quando o Araguaia encontra com o Tocantins, nós temos portos também lá nos rios do Rio Grande do Sul. Enfim, também portos, tanto marítimos como portos aqui nos rios brasileiros. Aeroportos. E também entra na infraestrutura o Ministério das Minas e Energia, quer dizer, energia para o povo brasileiro. Então,
De 59 parlamentares, foi esse deputado aqui de Catalão, esse deputado aqui goiano. Eu fui escolhido por quê? Porque eu não vou levar vantagem, eu não vou fazer negociata, eu vou agir com muito critério, vou conversar com a bancada no Senado, com a bancada na Câmara Federal, que eu fui indicado, de 59 deputados eu fui indicado, e vou colocar na mesa o orçamento. E nós vamos discutir com a sociedade. Por exemplo, prioridades, do meu ponto de vista aqui. Obras inacabadas. Você não pode deixar uma obra inacabada, faltando 10%, 20%, você tem que colocar um pouco de dinheiro, porque não tem dinheiro para tudo. O orçamento é igual um cobertor. Você cobre a cabeça e descobre os pés. É assim e vice-versa. Então, a prioridade minha, concluir obras. O povo fica enojado, o povo não aceita, eu não aceito, porque é dinheiro meu, eu pago imposto. Você constrói 80% de uma obra. Aí a obra é do governo do PT. Não, o governo do PL não vai fazer obra. Ele tem que fazer a obra, porque o orçamento é o orçamento do Estado da União. Essa é uma prioridade minha. Segunda prioridade são os gargalhos que tem na área de transporte. Estou falando de transporte, gargalho. E vou falar aqui um gargalho, que é o anel viário de Goiânia. Você sabe que tem 30 anos o anel viário de Goiânia. Quando há um acidente entre Aparecida e Goiânia, o trânsito para. Não tem escape, não tem saída. Então, o anel viário, ele já tem um projeto, já tem o segundo projeto, está no terceiro projeto. E quem tinha obrigação de fazer essa obra é a Consebra Triunfo, a concessionária. Ela não fez. Eu tive uma reunião, fui convidado pelo prefeito Sandro Mabel, e eu, o relator desse orçamento, eu disse para ele, olha, eu não vou garantir os 45 quilômetros. Seria uma irresponsabilidade minha, mas eu vou garantir 10% da obra. A obra tem um valor de 100 bilhões de reais, mas nós vamos iniciar essa obra aqui. Agora, o que o governo colocar dinheiro nosso, porque é dinheiro nosso, eu vou colocar lá dinheiro nosso. Aí tem alguém que fala, mas deputado, o dinheiro é seu? Ou não é dinheiro, não é meu. É o dinheiro seu. Agora, eu tenho que aplicar muito bem o dinheiro que você paga os seus impostos aqui. Então, nós vamos colocar 10%, e depois a bancada indica mais 5%, mais 10%. Em 4 anos, nós entregamos o anel viário, que será um anel viário de 4 pistas, podendo produzir ao longo dos 44 quilômetros, prédios, logística, indústrias, quer dizer, gerando emprego, enriquecimento para aquela região, podendo construir prédios também, moradia, como acontece. Você sai de Nova York, vai para Boston, é prédio do lado do outro, são 400 quilômetros. Então, tudo isso poderá acontecer, porque uma obra de infraestrutura, ela muda a vida de uma região. Então, eu já assumi esse compromisso já com Goiânia, com o prefeito Sandro Mabel, de trabalhar e colocar já uma verba no orçamento. E a outra verba no orçamento foi um pedido, que é uma obra que foi uma luta minha, mas o ministro me pediu a bancada do Mato Grosso, que é 26 quilômetros, que é necessário, né, porque a obra tem que ser concluída. A ponte está pronta, então vamos colocar 26 quilômetros do lado do Mato Grosso. E a bancada do Mato Grosso, na hora do orçamento lá indicar, o orçamento da União, o que o Estado tem direito, coloca lá mais 30 quilômetros, 50 quilômetros, e a gente vai, no passar do tempo, entregando essas obras para o Brasil e iniciando outras. Só dizendo para você que a minha prioridade é concluir as obras paralisadas. E na área da energia, nós iremos relatar, vamos ter várias audiências públicas com todo o setor elétrico brasileiro, porque hoje você tem energia no Vale do Araguaia. Sabe por que você não tem energia lá no Vale do Araguaia hoje? Que ela não pode ser ligada na sua propriedade rural, lá no seu comércio, lá na sua indústria, porque não tem o linhão, a linha de transmissão de alta tensão, aquela que leva a energia e ela é distribuída. Então, eu vou dar preferência para as linhas de alta tensão nesse orçamento da União. E também
eu quero dialogar muito com o setor elétrico, com os empresários, de quem queira investir no Brasil. Então, é a prioridade. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é o que eu estou pensando, está na minha cabeça. Agora, vou ouvir os deputados federais, os senadores. Eu já recebi ligação de 18 governadores querendo conversar comigo, porque todos têm problema, ou de energia, ou de portos, ou aeroportos, ou de rodovias. Aí o senhor Aí vai atender todos. eu vou Se conversar. olhar, Vou conversar com se todos. olhar partido político. Não tem partido político, não. Porque eu tenho que pensar no Brasil. Qualquer partido. Qualquer partido e qualquer governador. Eu podendo ajudar o Estado, eu vou ajudar o Estado. Agora, aquilo que eu falei para você, essa obra aqui estava paralisada, a BR-050, ninguém falava nela. Ia sair, porque tem um deputado. A obra está praticamente pronta. A BR-020, lá em Formosa, ela já está quase, com mais 100 milhões, a gente conclui a obra lá. A ponte Rio Araguaia, que ninguém acreditava, a ponte já está pronta já. Por quê? Houve Luiz com Alves. Luiz Alves, lá em São Miguel do Conheço Araguaia. lá. Você conhece lá, né? Eu vi a ponte. Não, e pode entrar pela internet e olhar a Muito ponte. bonito. É uma ponte estaiada, uma obra de engenharia muito bonita. Muito bonito. Então é esse o meu compromisso. Fui escolhido, vou fazer o melhor para o Brasil. Claro, eu podendo ajudar mais o meu estado, eu vou puxar um pouquinho para a nossa cidade de Goiás. É natural. Agora, Divino, nós estamos com o tempo já encerrando, quase encerrando, que o deputado tem Sim. mais um compromisso, né? Só para a gente fechar com chave de ouro, parece, deputado, que está vindo uma verba para a saúde catalã, o deputado. Como é que está esse negócio? O senhor esqueceu de falar? Não. É muita obra, é muito compromisso, acaba que não Deixa fala eu te tudo. contar aqui. Eu estou trabalhando para liberar maquinários aqui para Catalão. Já entreguei uma máquina esse ano para o Belomar. Sim, Vou entregar agora em breve mais uma moto veladora, depois caminhões. sim. Eu estou conversando com o senador Vanderlan Cardoso, que também está ajudando, atendendo o pedido do prefeito Belomar, o pedido meu, para trazer esses maquinários para cá. Enfim, estamos trabalhando também para verbas na área da saúde, principalmente na questão de cirurgias neurológicas. O hospital Nasser Fayad, parece que Sim, Não sei, é o Nasser Fayad, é o professor? nossa Fayad. Então, o Belomar já esteve comigo no Ministério da Saúde, na audiência com o ministro Padilha, tratando desse assunto. Enfim, tem também as verbas orçamentárias, que eu já estou empenhando, não vou falar a quantidade, que é o valor que tem, mas eu estou liberando uma boa verba aqui para o Belomar cuidar da saúde do povo nosso de Catalão e também para a Santa Casa de Catalão. Então, eu sempre ajudei a Santa Casa a comprar equipamentos, ajudei na área também a Santa Casa de investimentos, agora tem outros investimentos. Então, tudo isso eu estou pronto, preparado, colocando todas as verbas, indo para serem empenhadas. Assim que elas forem empenhadas, eu virei aqui novamente a Catalão. Já que eu não saio mais de Catalão, para anunciar aqui para o Belomar, né? E também para toda a cidade nossa de Catalão. Bom, vamos para finalizar agora, vamos para a parte política. O senhor, como deputado federal de Goiás, quem o senhor apoia para presidente da República em 2026? Olha, o pessoal, tem muita gente, porque eu fui do PP. Hoje, PP, Partido Progressista. progressista. Hoje eu estou no União Brasil. Eu estava dando uma entrevista na Rádio Cultura, acho que você estava lá. Até o cidadão ligou, olha, eu gosto mais do deputado Zé Nelto, olha, eu gosto do trabalho dele, Mas não é só ele falar não, viu, deputado? das Muita posições gente. políticas dele, mas ele é do PT. Não, gente. PT é Partido dos Trabalhadores. Eu nunca fui do O senhor é PT. do Partido Eu Progressista que o senhor foi. disputei a eleição do Partido Progressista, que pronuncia Que é também PP. PP. Então, eu nunca fui no PT na minha vida e nem serei. Nada contra o partido, não. Eu tenho o PT, tenho
o PL, eu já fui do PL já no passado, eu e o Adib Elias, eu fui fundador do PMDB, não descarto uma volta minha para o PMDB, tudo isso pode acontecer, nós não sabemos o dia do amanhã. Mas hoje, o meu candidato a governador é Daniel Vilela. Certo. O meu candidato à presidência da República é o governador Ronaldo Caiado. Para mim, ele merece uma chance. Ele está preparado Para mim é o melhor. para governar o Brasil, para levar segurança jurídica, segurança pública, para cuidar do social e para realmente fazer as mudanças que o Brasil precisa. Agora, ele depende agora do trabalho dele. Nós estamos trabalhando, lutando. Aí você me pergunta, mas não sendo o Caiado, qual é o seu candidato? Não, o meu candidato é o Caiado. Agora, quando chegar na convenção, ou ele é candidato, ou não é candidato. Se falar que ele não é candidato, aí sim eu vou estudar uma outra opção para o Brasil, que é melhor para o Brasil. Certo. E eu vejo, não sendo o Caiado, eu vejo dois nomes bons para o Brasil. Eu vejo o governador jovem do Paraná, Ratinho Júnior, que é um governador diferenciado, que é um bom nome, e vejo também o Tarcísio, porque a mídia, São Paulo, tudo mais aqui. Não tem esses nomes que eu poderia estar apoiando, mas o meu candidato é o governador Ronaldo Caiado. Bom, então com esse pronunciamento do senhor aí, o senhor está quebrando aí um equívoco muito grande, que as pessoas acham que o senhor é esquerdista. O senhor tem esse negócio de esquerdista? Não sou, não. Ou centro? Não. Bate com a Deixa eu dizer para você. Bate com a canhota. É o seguinte, eu sou esquerdista, sim. Eu chuto com a perna esquerda, você entende? Mas na hora de escrever e de ter força, é no braço direito. Mas partido político. O senhor tem esse negócio com o senhor de ser da esquerda, ser da direita, de centro? Ou não tem? Olha, o senhor é o povo? Não, eu sou na questão de família. Certo. Na questão de segurança jurídica. Eu sou conservador. Eu sou contra a invasão de terra. Eu sou contra a invasão de propriedade, seja rural, seja urbana. Quer dizer, isso é crime, quem invade terra. Se o governo quer fazer reforma agrária, não sou contra, não. Sou favorável à reforma agrária. Mas faça, compra a propriedade, coloca lá a infraestrutura para o cidadão lá no campo, uma casa, água, energia, um trator com semente para ele produzir. Agora você vai jogar o homem no campo lá, debaixo da barraca de lona, isso é um crime. Você não pode aceitar isso. Aí, pronto, você é favorável ao aborto? Sou contra o aborto. Vida é uma só, a não ser nos casos que a Constituição permite que haja aborto. E qual que é o seu pensamento sobre a segurança pública? Eu sou linha dura. 40 anos ou 50 anos para quem estupra. O senhor não gosta de bandido? Não. O bandido, para mim, quando ele confronta com a polícia, aí, você entende, a polícia tem que sair como herói. E ele, bandido, sai como bandido. Você sabe como ele termina a vida de um bandido, né? Está mostrando realmente o perfil. Então, a minha luta era no Congresso. Eu sou linha dura lá no Congresso Nacional. Aí alguém fala, mas o deputado é comunista. Mas não tem comunismo mais, isso já acabou há muito tempo. Tem ditaduras. Eu conheço, eu estive em Cuba. Agora eu vi que a ditadura, o povo está na fila lá. O povo está na fila, não tem energia, não tem água lá em Cuba, não tem comida. Quer dizer, eu não sei por que os Estados Unidos ainda não invadiu aquilo lá e libertou aquele povo lá, é o caso da Venezuela. Então, eu sou da política conservadora em termos de família. Agora, quando a gente se fala de segurança jurídica, se não tiver segurança jurídica, ninguém investe no país. Quem é que vai investir no país que amanhã alguém vem, toma um negócio dele, muda as regras do jogo? Ninguém vai investir. Então tem que ter segurança jurídica, segurança pública, e sou um homem da linha do desenvolvimentista. Eu sou da linha do JK e da linha de Pedro do Vico. Pô, mas Pedro do Vico, você está falando de Pedro do Vico? Quem é esse homem? JK é Pedro do Vico, para o jovem que não sabe, ele tirou a capital, que era Goiás Velho, Goiás,
e trouxe e criou Goiânia, que é hoje essa metrópole de 1,5 milhão de habitantes, e a grande Goiânia, 1 milhão de habitantes. Quem é Juscelino Kubitschek? Foi o homem que tirou a capital do Rio de Janeiro, lá das praias, e trouxe para o Cerrado goiano, e mudou a história do centro-oeste brasileiro, do norte do país, e de toda, e parte também do sudeste brasileiro. Então, essa é a linha que eu defendo, a linha do desenvolvimento, do crescimento de uma nação que tenha a infraestrutura de rodovias, ferrovias, tecnologia, ciência avançada, você tem uma boa educação, uma boa saúde, a infraestrutura, pontes. Vou dar um exemplo para você. Eu estou trabalhando lá no Congresso Nacional, nós criamos lá, tem a mobilidade urbana, nós criamos a mobilidade rural. O que é a mobilidade rural? É ponte e estrada boa para você poder fazer com que a sua safra ela possa ser escoada sem que haja perda de 10% até 20% da sua safra aqui. Então, é isso que nós queremos. É esse o deputado federal, aqui aberto. Sou católico, apostólico romano. Ah, mas você vai na igreja evangélica? Olha, Fala de Deus. muito pouco, viu, Divino? Porque eu sou católico. Nada contra os evangélicos, não. Tem pessoas sérias, Mas o pessoas senhor vai de evangélicas. vez em quando. Vou de vez em quando, mas o dia de domingo... Mas ela fala da palavra de Deus também, Não deputado. sei, mas eu respeito. Mas dia de domingo eu tenho que ir na minha igreja. Sim. Respeito todas as religiões. Agora, eu sou contra os picaretas. Tem padre picareta, tem pastores picareta, deve estar preso, porque ele usa a religião e constrói um império. Está errado. Ele pega o dízimo para ele e não para Cristo. Você não é obrigado a dar dízimo, não. Para que você vai dar dízimo? Ao invés de você dar o dízimo, você mata a fome de uma família. Agora não, o pastor apronta lá aquela anarquia toda, não todos, tudo tem exceção. Você veja aí na internet, eu vi um jovem de 14 a 15 anos, e eu fiquei pensando, como é que pode um trem desse aqui? Ele estava curando gente com câncer. Quer dizer, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Então, a religião, a gente tem que ter muito cuidado, ter a sua religião, acreditar em Deus, porque tudo termina com Deus. Você tem que ter Deus no coração. Agora, você tem que escolher uma religião. Tem gente que não tem religião, tem gente Mas que tem fé em Deus também. ateu, tem gente que é espírita, tem gente que é católica e é espírita também. Agora, eu não. Eu sou católico, apostólico, romano, eu acompanho a indicação dos papas, o trabalho que os papas têm feito, a fé do povo. Eu sou um homem que rezo o Pai Nosso todo dia, a hora que eu levanto, rezo a hora que eu vou deitar. Eu sou um homem que fui criado com minha avó, aprendeu a rezar o terço, né? Eu estou vendo agora na Polônia, que é um partido, que é um país muito católico, quer dizer, os homens rezando terço nas ruas de joelho. Muito importante. Então, isso é importante. A fé, ela tira o homem de cometer crimes. Então, quem não acredita em Deus, olha, eu vi um crime terrível, isso me chocou muito. Uma criança de 14 anos matou o pai e a mãe. Você viu isso? Né? Sim. Quer dizer, como é que pode? Você é uma criança dessa, 14 anos, você fala, mas e o final dela? Pô, isso é prisão perpétua, não tem nem que conversar, isso não merece mais. E ele disse que não arrependia, não. Quer dizer, é um monstro. Então, um lugar de monstro, você enjaula ele pro resto da vida lá. Sim. Quer dizer, porque você não pode ter a lei de talião, mas se você colocar para a sociedade pede que seja dente por dente, aí olho por olho. Essa é a realidade. Então, nós temos que ter leis duras no país aqui. Deputado, a última pergunta, depois nós vai para um bate-bola. Mas é o seguinte, aqui, ó. Aí você fala, olha, mas você é comunista aqui. Eu sou capitalista, gente. Eu defendo o capital, eu defendo o empreendedor, eu defendo realmente quem cria riqueza. Se não forem os empresários, o que existe no país? O Estado só serve para gastar dinheiro. E quem constrói a riqueza são os empresários com os trabalhadores. Então, você tem que ter esse pacto, quer dizer, trabalhadores satisfeitos, empresários ganhando dinheiro. Bom, deputado, a última pergunta, depois vai para um bate-bola, e nós vamos apertar ele, viu, Tá, professor? perfeito. Mais Eu vou ainda? fazer, Mais ainda? eu vou fazer um Será bate-bola, que você faz o então outro. vamos. É o ping-pong, viu? Então vamos.
Vamos lá, então. Mas vamos à última pergunta, um assunto que o senhor nunca falou, tá? Eu não vi ninguém, nem um jornalista perguntar ao senhor até hoje. E eu não vejo também alguém para isso até agora. Talvez o senhor tenha, mas o senhor nunca falou. Quem que será o herdeiro político do senhor? Divino, eu posso afirmar para você, não será minha esposa, eu não tenho irmão, eu tenho 3 irmãs, 2 são americanas, uma mora em Goiânia, Goiânia. O meu filho não é político, não vai ser político. Filha, né? A doutora Raíssa, médica, também não Mas vai uma entrar vez o na senhor política. colocou no jornal que ela poderia ser candidata a deputada estadual. Ué. Ela queria, mas o senhor ela poderia ser candidata a prefeito. ela mudou de ideia, né? Agora quem está me surpreendendo é minha neta, de 15 anos, Até Ana que o senhor Luísa preocupou muita gente, Lagares. Hã? Até quando o senhor falou que ela poderia ser candidata a deputada, para o senhor ser candidato a prefeito, preocupou muita cidade, deixou muita gente sem dormir. Preocupou muita gente, cara, porque ela realmente é uma boa médica e muito determinada. Agora que eu estou impressionado é com a minha neta. Ela foi à Câmara, política, ela foi à Câmara Municipal de Goiânia e falou o seguinte: meu avô foi presidente dessa Câmara aqui. E ela participou de um programa lá. Ela foi escolhida pela UFG para ser vereadora um dia lá. Ela foi para lá. Pessoal, meu avô já foi presidente da Câmara aqui. Ela fez discurso, ela apresentou projetos, ela discutiu nas comissões, ela discutiu a questão ambiental, ela discutiu a questão da mobilidade urbana. Não é porque é minha neta, não, mas ela é preparada. Ela está fazendo curso. Ela tem? Ela tem 15 anos. Ela está fazendo curso na Bolsa de Valores de Nova York. Ela muito preocupada com a economia. Ela viu um debate do Paulo Guedes. Ela falou: olha, ele está enganando a população. Então, ela é determinada. Ela chegou para mim e falou assim: olha, eu quero ser deputada federal. Ótimo, eu não vou empurrar. Mas se ela chegar, ela terá 18 anos em 2028. Se ela falar que quer ser candidata a vereadora de Goiânia, ela será candidata. Então vamos lá para o ping-pong. Não, agora Porque está com o horário vencido. Não, tudo bem, mas eu quero contrariar o deputado. Tá. Respeito sua opinião, mas não concordo com ela, deputado. A gente tem que ter renovação na política e renovação tem que ser com qualidade. Se você não fomenta a sua neta, a sua filha, que tem os princípios que você carrega na política, a entrar na política, quando os bons não vão, os ruins vão. Eu não concordo com o senhor nesse sentido. Concordo com você, professor. Verdade. Não concordo. Então, assim, tem que fomentar pessoas novas, inteligentes, dinâmicas e que tenham um DNA político de responsabilidade, de compromisso com a sociedade. Os malandros invadem. Os malandros entram e aí, infelizmente, é difícil. Vamos para o ping-pong. E você aperta ele aí. Vamos lá. Deputado, deixa eu fazer o primeiro. Vai, pode ir. Deputado, fala de um líder político. Bem curtinho. É um ping-pong mesmo. Juscelino Kubitschek. Uma paixão na política na qual o senhor ainda não realizou. Uma vontade de a política de realizar. Olha, ser prefeito e governador. De Catalão, então. Não, prefeito é de Catalão. E governador do meu estado de Goiás. Então revelou, viu? Vamos lá agora. Um líder religioso, deputado. Um líder religioso? Olha, o atual Papa que nós temos, Papa Leão XIV, viu? Esse veio na hora certa, muito ponderado, vai ajudar muito a fé, a Igreja de Deus, a verdadeira Igreja de Deus, que é a Igreja Católica. É uma decepção sua na vida política de coisas que você não conseguiu realizar e uma vitória, uma alegria. Olha, decepção é quando você chega no Congresso Nacional e quer votar uma lei que vai beneficiar o povo. Vou dar um exemplo: a prisão em segunda instância, que iria colocar muitos bandidos na cadeia rapidamente, estava pronta para ser votada lá, e da última hora juntou o PT, juntou a turma do Bolsonaro, a turma do Centrão, trocou todos os deputados que eram favoráveis e colocou gente contrária. Isso foi uma decepção na minha vida. Uma alegria? Olha, a alegria minha, na política, né? Dizer para você, da política, foi quando eu fui eleito
presidente da Câmara de Goiânia. Isso para mim foi um motivo de muita alegria. E a segunda alegria minha foi quando eu fui eleito deputado estadual. Deputado, o senhor tem direito de falar 4 mulheres que o senhor admira. Olha, Margaret Thatcher, uma mulher que eu admirei muito. Dama de Certo. ferro. Uma mulher exemplar, a Dama de Ferro. Nós podemos falar aqui também da irmã Dulce, uma mulher que cuidava muito do social na Bahia, uma mulher exemplar. Nós temos aqui uma mulher que o povo não conheceu, mas uma mulher que fez um trabalho diferenciado no social em Goiás, foi a esposa de Pedro do Vico, Josefina, dona Josefina, uma mulher espetacular. 3. E nós temos hoje no Brasil mulheres admiráveis em todas as áreas, na área da ciência, na área da tecnologia. Nós temos mulheres admiráveis na área da educação, nós temos aí na área do empreendedorismo e temos também mulheres na política. Né? E na política eu posso afirmar para você que no Brasil nós tivemos uma mulher que, do meu ponto de vista aqui, ela poderia ter governado essa nação. Ela não teve a oportunidade. Nós falamos da esposa do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a Sara Kubitschek, uma mulher exemplar, que poderia ter sido presidente da República quando seu marido foi cassado, injustiçado, mas ela não teve essa oportunidade, porque ela poderia dar sequência aí à carreira do desenvolvimento do Brasil. Deputado, muito obrigado por ter vindo e gostaria que o senhor viesse mais vezes, tá? Muito obrigado mesmo. Olha, eu que agradeço a vocês. Eu peço a você o seguinte: se eu não lhe agradei, mas eu fui franco, eu fui sincero, eu fui honesto. Eu não estou na política só para agradar as pessoas. Eu estou na política para desagradar também, porque todos não são obrigados a pensar como eu penso. Todos têm o direito de pensar e fazer aquilo que pensa, mas aquilo que eu faço é aquilo que eu penso. Então, fui verdadeiro, honesto. Dizer para vocês, acredita, tenha fé. Nós vamos, a cada dia que passa, melhorar a relação humana. Essa relação nós precisamos melhorar ela, a relação entre as pessoas aqui. Nós temos que construir pontes e não destruir pontes. Um abraço e muito obrigado. Professor Holmes, muito obrigado. Obrigado, Divino. Obrigado ao deputado mais uma vez pelos esclarecimentos. E é muito importante que ele venha aqui mais vezes também para prestar outros esclarecimentos e também para mostrar para a população o grande trabalho que ele tem feito e vai continuar fazendo, não só por Catalão nem por Goiás, mas também pelo Brasil.